convidado de hoje, Pamela, ele é pastor em Itaquaquecetuba. Falei sem travar minha língua, glória a Deus. Quase um trava-língua, né? Não, e o nosso convidado de hoje, ele é pastor há quase 30 anos. Imagine o tanto de experiência que esse homem tem e histórias que ele vai compartilhar aqui conosco hoje. Vamos chamar ele já? Vamos chamar. Chama, Tamiris, chama o homem. Ela com medo de falar o nome dele errado também. Vem pra cá, pastor Gildásio Alves! Tudo bem? Vai, pastor. Prazer. Ai, pastor. Pode ser. Pastor Gildásio. Seja muito bem-vindo. Conseguiu. Não, Gildásio. o nome dele é um trava-língua e o lugar onde ele mora também é um trava-língua. Itaquaquecetuba, É por isso que eu só falei Gildásio, uma meu vez. Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em te receber aqui no The Crentes. Eu que agradeço pelo convite, poder estar participando desse projeto de vocês, essa expansão jovem, né? Essa é uma expansão, né? O intuito do The Crentes é alcançar mais vidas, mais jovens, Mais né, jovens. pastor? Mas agora vamos lá. Ele é pastor em Itaquaquecetuba. Soubemos também que ele já teve experiência com evangelismo, Fundação Reviver. O senhor é pastor há quase 30 anos. Então o senhor começou a pastorear ainda jovem. 21, 22 anos. Estava com 21, 22 anos. Mas o senhor cresceu 97. na igreja? Eu fui entrar em comunhão, estava com 20 anos. 20 Peraí, anos. o pastor entrou em comunhão com a igreja com 20, com 21 já foi pastorear. Aham. Como é que foi esse negócio, pastor? Quando a gente aceitava Jesus, a gente passava por um processo de ensinamento, se batizava e já entrava já no ministério da oração. Era chamado Ministério Orai Sem Cessar, que era para ser o Daniel. Ah, que tinha Anas e Daniéis. Isso. Ali você fica 6 meses orando, 1 hora de oração todos os dias, durante 6 meses, e ali você era levantado a ser obreiro, cooperador, né? O Daniel, na verdade. Primeiramente para ser obreiro. Para ser o Daniel. E a partir do momento que você passava a ser um Daniel, você já podia exercer a função de dirigir a igreja. E faltou dirigente numa igreja lá em Arujá. Eu tinha sido apresentado, aí foi me feita a proposta, eu aceitei, e aí É que não era Dei bem início. pastor, era dirigir a igreja, né? dirigir a igreja. E aí foi só caminhando. Mas assim, antes do senhor entrar em comunhão com a igreja, como que foi o seu primeiro contato com a fé? O senhor já nasceu numa família, não vou falar berço evangélico, né? De uma família já cristã, ou o senhor se converteu, a sua família? Meu pai, eu tinha 13 anos, quando ele conheceu a Igreja de Deus e Amor. Ele bebia muito, né? Ele era empreiteiro de obra aqui na Penha, mas ele bebia muito. E bebia ainda, mas ficava fumo de corda. Não sei se você conhece. Conheço, Que é é bem, isso? fumo de corda é um cigarro bem típico do É o Nordeste. costume Meu avô usava. baiano, né? É o costume da Bahia. E aí ele aceitou Jesus na Igreja de Deus e Amor e foi liberto. E nisso ele já arrastou a família pra igreja. Aí a gente começou a ser evangelizado por ele, Deus foi trabalhando, e assim, quando eu completei os 20, aí aceitei a Jesus e entrei em comunhão com a igreja. Mas qual foi, assim, o start para o senhor falar assim, eu quero aceitar Jesus? Porque, assim, eu pergunto para o senhor porque tem jovens que não entendem isso, tipo, como que eu sei, sabe, que é o momento certo de eu aceitar Jesus? Porque às vezes a gente só é o jovem que vai pra igreja porque o pai foi. Isso. Não necessariamente porque a gente teve um encontro com Deus. Eu entendo que cada um tem um processo, né? Alguns vêm por enfermidades, né? Alguns vêm por amor, entrou na igreja, conheceu um jovem, conheceu uma jovem, né? Foi no culto, aí se alegrou, aceitou Jesus. No meu caso já foi um pouco mais diferente, né? Eu fiz um voto com Deus, na verdade. Fiz um voto com Deus no hospital, né? Por que o senhor estava no hospital? Eu estava no hospital. Eu fui baleado, né? Com 5 tiros. E aí na época de jovem, eu estava de férias, né? Do meu trabalho. E aí aconteceu um evento e eu acabei sendo baleado com 5 tiros de 38. E aí fiquei no hospital das clínicas e depois fui para o hospital do Exército. Na época eu servia, né? O quartel. Mas nessa época você tava indo pra igreja ou tava meio lá, meio cá? Não, nessa época eu não ia.
Nessa época, meu pai já era da igreja, né? Mas eu não frequentava, não. E aí, no hospital, uma senhora me fez uma evangelização e ela fez o apelo para mim. Naquele momento, eu falei que eu aceitava Jesus. Eu estava entubado, né? Só podia mexer o dedinho, na verdade. E olha lá. Aí E qual que foi o Era um voto? sinal. É o voto que eu aceitei a Cristo, né? Ela falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida, que tinha pressa para realizar essa obra. E se eu queria aceitar Cristo, eu falei que sim. Ela fiz um sinal com o dedo, né? Que eu não podia mexer outra coisa. E aí aceitei, ela orou por mim. E quando eu saí dali, passou um tempo, né? Eu não fui de imediato. E aí um dia eu estava na casa da minha irmã e meu pai estava lá. Aí estava conversando, eu cheguei. Aí tinha uma jovem também. Aí Deus usou ela para falar comigo. Ela lembrou, Deus fez ela lembrar do voto que eu fiz dentro do hospital. Deus usou ela conversando e Deus revelou para ela. Falou que eu tinha feito um voto e era verdade. Que eu dei minha palavra, eu tinha que cumprir com a minha palavra. Aí eu fui para casa e aquilo estava falando na minha mente. Você deu a palavra, você deu a palavra, você deu a palavra. Aí no outro dia eu falei, eu vou para a igreja cumprir com a minha palavra. Mas não na intenção de ficar, né? Sim, só Era cumprir o só dar uma voto. passada lá pra dizer que foi, né? Cumprir com a palavra, né? E aí eu fui, sentei lá no banco e fiquei ouvindo a palavra, gostei, senti leve, né? Assim, senti outra pessoa, né? Aí no outro dia eu falei, eu vou de novo. Aí eu fui e quando eu deparei, eu já estava já com as minhas mãos levantadas, aceitando a Jesus. E Não aí teve jeito. Aí não teve jeito. Que bênção, hein? É por isso que a palavra de Deus fala que você que faz voto, não tardais Em em cumprir, cumprir, né? né? É importante. Então, ó, você que tem voto, fez voto com Deus, ó, principalmente aquele voto lá que você pegou na igreja, colocou dentro da sua Bíblia e falou assim, ó, um exemplo. Senhor, se o Senhor me dá aquele emprego dos meus sonhos, eu vou fazer isso, isso e isso. Ganhou um emprego e ainda não pagou o voto? Não tarde em pagar o voto, hein? Não tarde. E aqueles que falam assim, ó, eu vou ser dizimista, aí depois não é mais dizimista. Não fica falando coisa que você não vai fazer, senão você vai arrumar dor de cabeça pra você depois. É, pelo amor. É verdade. Mas aí você aceitou Jesus, começou sua caminhada, se batizou, passou pelo processo de Anas e Daniel por 6 meses. Daniel. Quando viu, já estava dirigindo a igreja. Igreja. E qual que foi, assim, o maior desafio para você? Porque você ainda era jovem. Dirigir uma igreja, você ainda era solteiro naquela época? Já estava casado? Não, já estava casado já. Com 21 já estava casado? Aham. Como é que foi isso daí, pastor? Eu conheci a minha esposa, ela tinha 16 anos, né? E eu tava com 18 no quartel, a gente se conheceu e nos casamos. Foi coisa de meses? Foi rápido? Como é que foi? Não, demorou. Nós namoramos 18, 19, 23 E ela anos. tava na igreja ou ela veio pra igreja junto com você? Veio junto comigo. Então foi quase um namoro evangelístico? Não, Não, calma aí, não foi não. Não dá pra Não, porque considerar. vieram os dois. Ele não foi caçar lá fora. Eu fui pra igreja primeiro, né? Aham. Aí eu falei pra ela que eu tinha ido pra igreja. Aí ela falou, você foi pra igreja mesmo? Eu falei, eu fui pra igreja. Então eu vou também. Aí no outro dia ela foi comigo. Aí assim, eu aceitei, né? Ela foi e aceitou também. Batizamos juntos também, no mesmo dia. Olha só. Uma benção. Deus realmente tinha pressa com ele. E qual que foi o maior desafio, assim, pra pastorear a igreja, assim, tão novo, tão O jovem? desafio é diário, né? Todo dia é novidade. São pessoas que você tem que apacentar, você tem que instruir, você tem que conversar. Mas como que era o senhor com um jovem de 21 anos cuidando de igreja e tendo que aconselhar pessoas bem mais velhas? Porque a gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais velhas, acaba não aceitando muito bem o conselho de uma pessoa mais jovem, né? Você é novo, por que você vai querer me aconselhar? Isso. Quem é No você pra me aconselhar? Não, no começo tem essa resistência, mas a gente buscando a Deus, né? O Senhor vai dando sabedoria, vai dando entendimento. O Senhor vai nos capacitando, né? Na verdade, quem capacita nós é o Senhor, né? Sim. Ô, pastor, e uma pergunta. Na sua época, você lá com seus 20, 21 anos, tinha muitos jovens. É que hoje, assim, nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas emocionadas. Aham. Né? Naquela época, tinha pessoas dessa forma ou o senhor acha que hoje que as coisas mudaram muito, sabe? Emocionadas, Emocionadas em que sentido? em que sentido? Emocionadas, tipo...
sobe no púlpito, sabe? Faz coisas que às vezes não... Você vê que não é obra do Espírito Santo. Ah, tenho. Até hoje tem, né? Mas não, sim, até hoje tem. Mas na sua época tinha muito disso também? Ele tinha, mas não era gravado e parava no Instagram. Não. Eu acho que a proporção hoje é maior. É maior. É. Porque antigamente as pessoas, assim, levavam mais a sério, não tinha tanta brincadeira com o evangelho. O que vai mudando são as brincadeiras, né? Hoje eles fazem toque de celular falando em mistério, falando em línguas, né? Antigamente não tinha isso. Então isso vai fazendo com que as pessoas vão perdendo essa sensibilidade. Né? Hoje se tornar crente meio que virou moda para alguns. Para alguns sim, creio que sim. Mas nós que somos de Jesus, estamos firmes, né, Tamires? E vamos com Jesus. Mas aí, o pastor também teve trabalho com evangelismo. Tem uma experiência assim, que te marcou evangelizando em algum lugar específico? Eu tive experiência de trabalhar no Rio de Janeiro, 15 anos, na área da evangelização. Mas você só estava dirigindo igreja ou só estava na parte de evangelismo nessa época? Nessa época eu estava evangelizando. 100% evangelismo? E eu estava apoiando a Fundação Reviver com o projeto Jesus, Salvação, Água e Pão. É um projeto que a Fundação Reviver, ela criou para atender as pessoas necessitadas. Então você vai na comunidade, faz 3 evangelismos, a gente evangeliza a casa, ora, aí vê a situação, né? Aí Faz cultos ao ar livre também? Não, primeiro a gente evangeliza, vai na casa, aí faz a ficha, né, o cadastro de uma pessoa. A gente vê se a pessoa realmente está precisando. Aí no último caso a gente pergunta mesmo. Aí a pessoa diz que está precisando, outras abrem a geladeira, diz que não tem nada. Tivemos uma experiência de uma senhora, diz que passou a noite toda orando, que não tinha nada mesmo em casa. E que Deus ia enviar providência, os anjos lá, mas bateu na porta dela. Enviou mesmo. Enviou mesmo. E assim, o trabalho, a gente cadastra aí 350 na época, né? 350 pessoas. E a gente marca no final do mês um culto. Sempre no ar livre, numa escola, numa quadra. E ali vai a faixa de umas 700 pessoas, 800 pessoas. 350 recebe a cesta, né? Uma cesta boa mesmo, que a Reviver fornece. Aquela maior, né? E nós estávamos num trabalho desse lá no Jacarezinho. Jacarezinho fica no Rio. Eu não conheço nada do Rio de Janeiro, gente, me desculpa. Jacarezinho. Aí nesse dia, tava tudo normal, porque a favela é assim, tá normal, de repente, estoura a bomba, né? E aí ficamos sabendo que nós vimos um helicóptero, né? Rodando do BOP. E aí começou tiro. E lá é tudo beco, né? É beco. Você entra no meio daqueles becos, vai entregando o profeta, você vai embora. Um labirinto de becos. Um labirinto. E aí nós demos, assim, de frente com um bando lá, tinha mais ou menos uns 30 homens armados. A gente evangelizou. Ele falou, pastor, teve uma ocorrência aí. Um policial foi baleado e o Bob tá vindo avançando nessa parte aqui, da parte direita. Então vocês pegam esse corredor aqui e vocês vão sair lá no Jacarezinho, no Manguinho. Deram uma rota de fuga para vocês. Sai por aqui. Aí nós saímos e voltamos no outro sábado. Nós já tínhamos evangelizado, já era tarde, né? Aí nós fomos embora ali. Livramento de Deus, né? Que a comunidade é assim, tá bem, daqui a pouco estoura tiroteio, bala para todo lado. Mas graças a Deus esse dia foi um livramento, uma experiência que nós tivemos nesse trabalho, né? Mas um trabalho muito lindo. Geralmente são 100, 70 pessoas que aceitam a Cristo nesse trabalho. No evangelismo a gente sabe que vocês, principalmente vocês que evangelizam com mais frequência, vê muitas situações e às vezes para quem não está preparado emocionalmente, abala. Como que o senhor lida com essas situações? Essa é uma situação que o próprio Deus capacita. Assim, Deus já nos preparou já para esse ambiente. Assim, nos encoraja, né? Porque você tem que ter coragem, né? Eu tive experiência de pastores que foi comigo, né? Que ele quando viu o rapaz armado, né? Passou mal. Quando você vai entrar bem na entrada,
Eles põem as barricadas lá e quando você vai entrar, ele já aponta o fuzil, né? Porque eles não sabem quem é. Aí o irmão começou a gritar. Meu Deus. É o pastor, é o pastor, é o pastor, né? Desesperado dentro do carro. Eu falei pra ele, calma, porque senão eles vão imaginar outra coisa, né? Sim. Ele mostrou desespero, medo. Aí eu acalmei ele. Ele colocou a cabeça pro lado de fora mesmo e começou a gritar, né? Quero o pastor, sou o pastor, pastor. Desesperado. Aí eu vi que ele não tinha, assim, um preparo, né? Aí a gente já tinha um preparo, inclusive já resgatei várias pessoas também, que estavam amarradas mesmo para morrer, né? Pelo o tribunal lá do tráfico, né? Você já tava com a arma na cabeça? Já tava tudo Não, esquema esse aí, pra matar a pessoa? Como esse é que aí já foi? estava amarrado mesmo. Amarrado, você diz É, no amarrado, sentido figurado ou no sentido literal? Não, amarrado, ele tava assim, tipo, eles enrolam a fita, aquelas fitas crepe marrom, né? Aí roda no corpo Literalmente da pessoa amarrado. todinha. Ele já tinha apanhado, tava com vários hematomas, osso pro lado de fora. Isso aí é só eliminar ele mesmo agora. Aí o senhor chegou bem Aí na hora. a gente tava evangelizando, aí um rapaz lá falou: seu pastor, tem um rapaz lá em cima amarrado, Meu Jesus. né? Aí eu falei: libera ele, né? Aí ele falou assim: um rapaz que tava lá, falou assim: ó, o pastor tá fazendo pedido aí, libera o rapaz. Aí ele falou: ó, se ele tiver coragem de subir lá em cima pra buscar ele. E você foi buscar ele. Aí ele falou: pastor, se eu tiver coragem de subir lá em cima, você pode ir lá. Aí eu fui, subi lá. É muita coragem. Subi lá e. É, pelo jeito que ele tá falando aqui, ele subiu pleno, né? Não, mas a gente sobe Nem se normal, porque já preocupou. acostumou já, né? A gente prega o Misericórdia. evangelho. Em qualquer lugar a gente corre risco. Aí quando o senhor chegou lá em cima e encontrou o rapaz amarrado, o que Aí aconteceu? tava amarrado, a gente tiramos ele, coloquei no carro e levei ele pro hospital, esse aí também, que tava. Levei pro E hospital. ninguém pediu o senhor fazer isso? Não, porque o rapaz ele já tinha. Ele falou, né? Se eu tiver coragem de subir lá em cima, só pode liberar. Então ele ligou, o pastor tava. Se ele subir aí, libera ele. Aí eu subi. Olha, Liberou. é Deus. Nossa, é Deus purinho na vida de vocês. Não, esse trabalho da Igreja de Deus e Amor, da evangelização nas comunidades é Deus mesmo. É Deus, assim, 100%, resgatando as almas. Aí a gente vê o valor que tem uma alma, né? Sim. Você vê que Deus, ele não desampara a pessoa, mesmo vivendo no pecado, mesmo vivendo uma vida... tá no crime, né? Sim. Tá fazendo coisa errada. Então... Mas o amor de Deus é tão grande que vai além do nosso entendimento. Nosso entendimento é o quê? Vai pagar, vai preso, vai... Não E tem Deus- mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, e Deus vai lá e transforma, tira Jesus, dali, liberta, transforma e faz dele um pregador, né? é verdade. Jesus morreu por cada uma dessas almas. Nós, como servos do Senhor, temos que ir E atrás você vai ver delas, que né? Jesus só passava por áreas precárias, É né? verdade. A cidade de Gadara, o homem estava preso, vivendo no meio do sepulcro, cemitério, vivia nu, prendia ele, quebrava as cadeias. O Gadareno. O próprio Jesus Gadareno. disse, né, que ele não veio para os sãos, né, mas sim para os doentes. Pastor, e como que é o preparo Isso que eu ia perguntar. para Como é que é a essas pessoas preparação? irem? O preparo você tem que entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de alma. E tem que buscar a presença do Senhor, né? Você tem que sentir. Ninguém é o santo, o herói, super-homem, isso não existe. Mas existe uma consciência tranquila, em paz com Deus, que você tenha certeza que você está na presença do Senhor, para você não passar uma situação difícil, né? E eu já passei, assim, tipo assim, em outra área, né? O que aconteceu? Porque eles fazem, esse pessoal, ele faz muito teste, né? Eles fazem teste para ver se a pessoa é crente, porque nesses ambientes entra... As pessoas no Pessoa tráfico, quem tá lá no crime. isso, Fazem testes com os crentes que entram lá. Eles fazem teste. Mas Que tipo de teste? Então, Eles fazem pergunta, eles põem medo, apontam arma. vocês levam carteirinha mostrando diante que é da Igreja Pentecostal Deus e Amor? Não. Nessa carteirinha, A mas gente no vai caso com o de avental da presídio, né? igreja, né? O avental da igreja, sempre com o avental, marcando, Bíblia. Apresentar a carteirinha, mas é quando você vai entrar em presídios. Sim, hospital. Nessa área, não. Eles fazem teste, porque entra a polícia disfarçado, né? É verdade. O policial entra disfarçado de pastor. Entra com a Bíblia na mão. Meu Deus. Eles fazem Jesus. teste, eles fazem pergunta. Por isso que quando o menino começou a gritar, é o pastor, você falou assim, então. calma, senão vão achar que é um policial. Então, tá vendo? Eles já sabem. O Expansão faz muito essa parte do evangelismo. Você já Aham. acompanhou o evangelismo junto com a Expansão? Acompanho. Eu, na minha região, né, que é Itaquaquecetuba, no primeiro ano entreguei 60 cestas lá.
A gente faz o mesmo trabalho aqui. Agora é voluntária, né? Mas é pela Fundação Reviver também. A gente divulga a Fundação Reviver, que é o braço essencial da igreja. E o Expansão apoia, né, os jovens. Tem os jovens lá abençoados, preparados. Né? No Rio de Janeiro também tem jovens também que, assim, tanto homens como mulheres, eles cresceram, né, nesses ambientes e que adquiriram assim, uma confiança maior, né? E você vê jovens evangelizando com autoridade, tanto homens como mulheres. Mas no caso, assim, de evangelismos que entram em favelas, áreas de crime, onde tem traficante, normalmente só vai homens. Não, vai Ou vai mulheres. as irmãs também vão? Vai. Eu fiz um grupo de evangelismo, Bom Samaritano, pessoas de todas as idades, as irmãzinhas de cabeça branca, elas vão também. As irmãs do Coque que puxa a frente do batalhão, entra lá. E elas Passa pro caminham morro. juntinho. Caminham juntinho com a gente, aborda, prega, fala. E para fazer esse trabalho, eu acredito que é importante fazer muito jejum e orar bastante, né? Porque você encontra cada coisa. Eu tava falando, você tem que ter uma mente tranquila, estar em paz com Deus, porque você vai viver lá, é prova, né? Eles vão te provar. Ali são casta mesmo de demônios. Você tem que entender de Bíblia também, né? Tem que estar bem espiritualmente, né? Tá jejuando, né? Tá orando, mas tá em paz com Deus. Sim. Tipo assim, nada encoberto, né? Viver a mentira, achando que vai enganar. Chega lá, vai ser envergonhado. Eu tive essa experiência no ano de 2001, lá na Bahia. O que aconteceu? Eu fui evangelizar lá e tinha 2 mulheres presas na jaula de 18 anos. Presa na jaula 18 anos. 18 anos. Uma legião de demônios. Meu Deus. E as pessoas não iam lá visitar ela, porque tinha medo. Porque lá eles fazem um trabalho lá que a pessoa fica com problema na mente. Os baianos dizem que fica variado da mente. Então, Tipo assim, fica perdido, né? mas prenderam elas dentro da jaula, é. com o argumento de que elas tinham problemas mentais. Mas na verdade tinha sido feito algum trabalho para elas antes. Elas estavam manifestadas. O corpo delas era tipo musculoso, com as unhas tipo dobradas. Elas alimentavam a comida que jogavam na sacolinha. Jesus! Coisa mesmo. E o rapaz que foi comigo, ele... Passou vergonha. O que aconteceu? O inimigo falou pra ele que ele tava torto. Ele que me chamou pra ir lá, né? Sim. Perguntou se eu tinha coragem de ir. Eu falei, vamos lá. Ele falou, vamos, bora. Lá. Chegou lá e ele falou, você não, você tá assim, assim, assim. Aí ele baixou falou a cabeça. Falou pro rapaz? Ele baixou a cabeça, né? Acusou coisa errada que ele tava fazendo. Que ele tava fazendo. Não, é igual... eu até lembro de uma passagem aí ele baixou bíblica, a cabeça, né? Aí eu falei, você é o demônio que revela tudo, então revela o que Deus mandou fazer aqui agora. Aí ele gritou. Aí nós abrimos a cela, quebramos o cadeado, oramos, uns 30 minutos de oração. A guerra. Ela rangia os dentes, assim, olhava dentro do olho da gente. Assim. E aí, graças a Deus, Deus libertou ela, né? Jesus libertou. Nós fizemos um culto lá no Mercadão Municipal de uma cidade chamada Ibitiara. Deu umas 900 pessoas. Até o padre foi lá para ver essas mulheres que tava presa na jaula, porque todo mundo ficou sabendo, né? E como que foi a pós-transformação delas? Foi maravilha. Manifestação, milagre, muitas almas aceitando a Cristo. E uma delas, era duas, né? Uma ficou liberta, e a outra passou uns meses, ela foi internada, né? E faleceu. Mas quando antes dela falecer... Porque ficou muito tempo, né, sem se alimentar, né? Daí ela... Manifestada. Aí ela acabou falecendo por conta de deficiência física mesmo. Eu creio sim. Mas antes dela falecer, ela aceitou a Cristo. Aceitaram a Cristo, ficaram libertas. Mudou, assim, a feição dela. Olha, eu sinceramente não consigo imaginar uma cena dessa. E eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também não consegue imaginar. Né? Imagina 2 pessoas presas numa jaula, vivendo naquela situação há mais de 18 anos. 18 anos, É muito triste. Pastor, e se o senhor deixar um conselho, né, para os jovens que têm esse desejo de evangelizar, mas não sabe como se preparar, como começar, qual o conselho que o senhor deixa para eles? O conselho é manter uma vida reta na presença do Senhor, que você possa estar com a mente tranquila, em paz, com Deus, que você não esteja, vivendo máscara, né? Por fora tá bonito, por dentro é o sepulcro caiado. Sepulcro caiado, vivendo pecado, porque aí o inimigo não vai sair
E ainda vai vai envergonhar. atingir a vida dele. Ainda vai rir da sua cara. Pois é. Aí fica complicada a situação. É igual aquela passagem de Paulo, né? Que o inimigo chega e fala: Paulo eu conheço, mas e você? Você eu não conheço. Imagina que vergonha. Meu Deus. Não tinha vida com Deus, né? Esse trabalho precisa ter vida com Deus. Senão, a pessoa pode até fazer, mas vai chegar um tempo que ele não vai conseguir mais fazer. Porque o inimigo vai atingir a vida dele e acaba saindo. E o inimigo derruba, não tem dó. Vai pra cima. Destrói mesmo. Mas hoje em dia o senhor encontra casos assim ainda ou já tá mais tranquilo? Encontra da hora. Toda segunda-feira nós fazemos um trabalho de evangelismo na sede. Em Itaquá? Grupo Bom Samaritano. E a gente visita esses lugares aí, biqueira, banco de fumo, praça, lugares assim, e a gente encontra toda hora. Todo momento. A gente costuma levar para casa de recuperação 2, 3 pessoas por mês, no Walter, né? Uma clínica. Pelo menos 2, 3 tem que estar lá na casa de reabilitação. Pessoas que estão no fundo do poço mesmo. Eu vi uma jovem que tinha em Itaim Paulista. Tem passou um rio, né? Que corta assim, a cidade. Aí tava chovendo e a jovem deveria ter uns 18 anos, tava num colchão, podre. Ela tava deitada ali, uma tosse, sabe aquela tosse que você vê que a pneumonia, efizema, tudo já tava avançado? Tá na última já. Então, deitada ali, aquele colchão podre, aquela situação, e o pessoal traficando, a gente abordamos ela, evangelizamos, oramos. A gente sempre leva cachorro quente, chá, café, e a gente deu para ela os alimentos, mas você via que ela estava tremendo de febre. Meu Deus. Então são pessoas que só Deus mesmo para ter misericórdia e resgatar essa vida. Toda hora a gente se depara com essa cena. Da capital de São Paulo, qual o lugar que o senhor acha assim que é o pior? Tem muitos, né, pastor? Não pior, não, irmã, mais complexo. Isso, é mais complexo. É que vai depender da situação da pessoa, né? Você fala pior, você vai encontrar aqui no centro, né? Mas aí, de repente você vai num lugar isolado que ali a pessoa tá... Hoje o centro tá tomado, tanto que a prefeitura fez até um muro ali na Júlio Prestes para ver se consegue separar um pouco mais. O senhor já foi naquele pedaço ali evangelizar também? Aqui já fiz aqui com a sede aqui. Sempre quando tem, ele chama o grupo lá de Itaquá para apoiar. Aqui na frente da igreja também tem bastante, né? Então, eu fiz aqui também com eles também. Fizemos aqui também. Pastor, que Deus continue te fortalecendo, porque eu falo que evangelismo é só pros fortes, meu Deus. Não, é para quem ama a alma. Ir por todo mundo e pregar e evangelizar toda criatura, sem exceção, meu irmão. É só uma missão. Não, sim, eu sei disso, mas é que assim... eu acredito assim, que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que realmente são chamadas para este trabalho, mas tem aquelas pessoas que são chamadas para evangelizar de uma outra forma. Por exemplo, a gente está aqui evangelizando pessoas que não conhecem a Cristo. Né? O Senhor já foi chamado para pregar nas ruas. Então, acho que cada um tem o seu... Tem pessoas que são chamadas para pregar em hospitais, para ir em casas de repouso, na fazer rua, visitas. Na escola, no trabalho. Aonde você tá é um campo missionário. Eu que sou pastor, né? A gente tem que atuar em todas as áreas, né? Pastor não tem filtro, desculpa. Vai no hospital, vai no... Pastor é tudo. Pastor é professor, é advogado, é pai, é médico. É tudo, né, pastor? A gente atua um pouquinho de cada, né? Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou na sua caminhada até hoje? Cada igreja é um desafio. Cada igreja é um desafio. É ganhar alma. A guerra é espiritual. Apóstolo Paulo, ele estava preso, né, em Éfeso, e 2 anos estava cumprindo prisão a domicílio, e ele estava olhando para o soldado romano, e ele começou a escrever que o crente deveria ter um capacete igual aquele soldado. Ele começou a colocar as armaduras do soldado, começou a escrever que o crente deveria também ter essas armas, porque a gente tem que ter essas armas para poder estar firme na presença de Deus, para poder resistir às guerras, aos ataques, né? Então, o conselho cada dia você tem que estar firme com o Senhor, porque cada igreja tem o inimigo atua de uma forma, né? De uma maneira. Então,
Quando eu fui pro Rio realmente- de Janeiro, eu tive experiência, né? De estar visitando esses lugares. Então, aí já era uma preparação Sim. diferente. Então, cada igreja tem... O inimigo atua de uma área. Cada região é uma situação diferente. Você chega numa igreja hoje, é uma situação. Chega na outra, é outra situação. Não é cansativo? A guerra é travada. Tem dia que você Batalha prega... travada Tem dia que você prega que você chega cansado em casa. Parece que passa um caminhão, um trator em cima. É, A guerra espiritual. A batalha é grande. ser pastor não é fácil. Mas as almas que Cristo alcançou através da vida do pastor só seriam alcançadas se ele tivesse se colocado à disposição mesmo. Agora que você falou em alma, eu tenho uma curiosidade. Ô, pastor, algumas pessoas falam assim, né? Você que tá ganhando a alma pra Jesus, tudo mais, quando você chegar lá no céu, vai receber uma coroa com várias pedrinhas. Isso é verdade? Ou é só uma metáfora, né? A gente prega para ganhar alma. A Bíblia diz que nós temos uma recompensa no céu, que é a salvação, né? Tem também um tribunal para receber os galardão, sim. Mas O que é o galardão? o galardão é recompensa, né? Pelo o seu trabalho prestado, né? Será que é uma casa maior lá no céu? Não. É uma pedrinha preciosa. Uns copos de ouro? O foco é a salvação. A gente não foca, eu vou lá no céu, só de você ter a salvação já é o galardão. Eu não foco em nada mais. O importante é eu estar lá. O importante é ser salvo. O importante é subir. É pregar e ser salvo. Então, O papo tá bom, mas agora a gente vai puxar uma dinâmica aqui agora, que a gente fez exclusivamente para o pastor Gildásio. E a dinâmica é Fala Pastor. Pastor, crente pode ouvir sofrência e continuar firme? Pensou. É verdade que quem chega atrasado no culto perde metade da bênção? depende. Se eu pregar a mesma palavra em 2 cultos diferentes, conta como plágio? Não. O dízimo tem que ser do salário bruto ou do líquido? Pensou. Eu não sei a diferença de líquido e bruto. É do bruto? É pecado dormir no culto? Não. Quem ora mais alto é mais ouvido no céu? Não. De madrugada, a fila é menor? Sim. Como saber se foi Deus que falou ou foi coisa da minha cabeça? Tem que procurar na Bíblia, né? Confirmação na palavra. Dá pra perdoar alguém que nunca pediu desculpa? Sim. É pecado bloquear os fofoqueiros da igreja? Sim. É pecado? Ixi! Preciso rever os meus contatos. É errado se afastar de amizades tóxicas, mesmo que sejam da igreja? Sim. Eita! Você não tá no bom caminho, não. Se eu usar a Bíblia para responder uma discussão, é guerra espiritual? Não. O que fazer quando eu perco a vontade de orar? Ora. Se vira. Como manter a fé sem apoio da família? Ouvindo a palavra. É possível amar a Deus e ainda assim ter crises emocionais? Sim. Crente pode fazer terapia? Eita. Pensou. Ei, Não. polêmica. Não. Eita! Exclusivo. Não. Próximo. É verdade que tem pastor que tem radar pra saber quem tá namorando escondido? Pensou. Radar é O Jesus pastor não tem radar. revelando pastor. Espírito Santo é radar. Já pensou em sair correndo no meio de um gabinete pastoral? Sim. Quem nunca, né, Tamires? É por isso que eu acho que crente tem que fazer terapia, pastor. Pastor também precisa de pastor? Sim. E essa foi a nossa dinâmica. Tem algumas coisas aí que... Ô pastor, você pensou muito, pastor. Eu não sei não, hein, pastor? Eu acho que... Tem algumas perguntas que... Não, mas Tem que não, ter pastor, agora argumento. eu vou ter que perguntar. Pode O perguntar. crente não pode fazer terapia? A palavra do Senhor, a Bíblia diz para nós colocar toda a ansiedade no Senhor.
ansiedade. Deleita-te do Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. Nós temos que confiar em Deus. Entregar em Deus toda a nossa ansiedade. A Tamires precisa. Confiar em Deus. Não, confiar em Deus. Ela fazer terapia. Ela irmã. precisa dos dois, pastor. Confiar em Deus e fazer terapia. Todo mundo aqui, irmã. Todo mundo. Mas voltando agora para nossa entrevista, pastor. Assim, o senhor sente muita diferença da geração de quando o senhor era jovem lá atrás, quando o senhor começou a pastorear a igreja, para a geração de agora? Inclusive, principalmente a geração Z? A diferença tem diferença tem. Porque as gerações vão mudando, isso aí é normal, né? Mas assim, o senhor sentia diferença quando o senhor tinha 21? Você tinha um certo conflito com a geração anterior à sua naquela época? A criação era diferente, a gente se portava diferente. A gente chegava na igreja jovem, a gente já batizava e já colocava a gente para orar. Ó, você vai entrar no ministério da oração, 6 meses. É que a gente pergunta porque hoje tem muita tecnologia. Então, na sua época, vocês iam não lá e tinha, oravam. Hoje a gente escuta a oração pelo YouTube, entendeu? Não, eu sei. Mas eles ouviam oração pela rádio também, calma aí. Não, então, pela rádio, pelo YouTube. Olha o tanto de plataforma hoje que é oferecida pela tecnologia para você ouvir pregação, Hoje culto. as pessoas perdem muito tempo, né? Esse dia eu preguei sobre isso. Filipenses 4:8. Tudo que for puro, pensai. Tudo que for honesto, pensai, né? Então hoje o pensamento, a mente das pessoas estão com o disquete já carregado, tá cheio. Os caras falam que tem que fazer terapia. Não sei fazer terapia, não. O Senhor limpa a mente. Né? Então, tá com a mente já cheia de coisas, né? Antigamente a gente não tinha nada disso, né? A mente estava mais minha limpa? Época, quem tinha telefone era só pessoas de classe média, né? Já alta, né? Que tinha telefone fixo ainda, né? Tinha que comprar uma linha. Celular, acho que era um só na... Então a nossa mente era ocupada mesmo nas coisas de Deus, oração, jejum. Aí a diferença que o senhor sente para a geração agora, a geração atual, é todo esse excesso de informação, tecnologia. Mas não é só os jovens, não. As pessoas colocam... sempre é o jovem, mas não é verdade. Sempre a culpa é do jovem. Isso aí é um avanço geral. Pessoas de idade, todo mundo hoje tem telefone. Pessoas de idade têm grupo de WhatsApp, eles falam do mesmo jeito. Mas a gente também tem que olhar para o lado bom da tecnologia. Através da tecnologia, o evangelho vai mais longe. Por exemplo, The Crentes. É aqui em São Paulo, mas quantas pessoas, não só no nosso país, mas em outros países, estão assistindo The Crentes? Sim. Né? Os programas da nossa igreja. Então, e como que o senhor vê, sabe, essa parte da nossa igreja, a forma como a gente tem usado a tecnologia, sabe, a favor do reino de Deus? Bom. O crescimento avança também na área da evangelização, muito bom. Nós temos um privilégio que poucos pregadores de nome tiveram, né? Como Billy Graham, né? Esses outros nomes que pregam em ginásios lotados. E nós aqui, nós somos as pastores humildes. Meros mortais? E quando a gente ministra aqui na sede mundial, 464 programas de rádio, né? No Brasil. Quantas pessoas isso não alcança? Dá 10, 20, 30 estádios, se for, né, calcular em pessoas. Então, nós temos hoje o mesmo privilégio que eles conseguiram lotar um ginásio. E a gente prega simplesmente todo culto aí, a gente prega para 10, 15 ginásios aí. Nem assim, precisa se deslocar. Sem precisar deslocar. Então, a tecnologia hoje é... É o que eu falo, imagina o apóstolo Paulo com a tecnologia de hoje. Se ele fez o que ele fez através de cartas? Imagina ele tendo um Instagram, pastor. Evangelizando para milhares e milhares de pessoas. Hoje nós temos essa geração que tem esse privilégio aí de... Vocês estão tendo, né? De alcançar milhares de almas aí através do ter crentes, né? O senhor usa as redes sociais para evangelizar também? Trabalho. Eu tenho aqui o grupo de visitantes. Eu tenho 120 pessoas no grupo de visitantes. Pessoas chegam na igreja, eu já dou um cartãozinho, QR Code. Que já entra pro grupo do WhatsApp. Já entra já no grupo de visitantes. Olha só, pastor, atualizar tem até QR Code. Gravo um áudio, gravo uma oração. Eu explico para eles, não vou ficar colocando um monte de áudio não, de vídeo, senão eles... Eu entro, dou uma palavra, 3, 4 minutos, faço uma oração de 20, eles vão contando as bênçãos e vão visitando a igreja. Vira um canal da igreja ali de Itaquá, né? Que bênção. O senhor segue o The Crentes? Sim. Sim. Ele sim. Sim.
E eu vi você entrevistando o Elias aqui. O Elias. Então ele segue, ele segue. É. O pastor tá por dentro do que acontece na igreja. Deus e amor, um abraço, Elias. Elias. Mas, pastor, me fala, qual que é o segredo, assim, pra manter a fé em dias ruins? Porque o senhor falou, existem várias batalhas, mesmo as batalhas internas, os nossos conflitos pessoais, os conflitos que a gente teria que levar na terapia, por exemplo. Então, seguiu o conselho do apóstolo Paulo, Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso aí. Tem que buscar Deus sem força. Tô sem força. Dobra o joelho e vai falando, Deus vai te dando força. Fala com o Senhor, busca Deus, faz uma campanha, né? Uma vez por semana, separar uns dias para consagrar em jejum e oração, para Deus fortalecer, vencer as batalhas. E aí Deus vai capacitando, né? Pastor, e como eu faço para descobrir o meu propósito? Tenho certeza que muitos têm essa dúvida. Porque assim, eu pelo menos já ouvi... O seu propósito? Não só o meu, mas do pessoal que tá com a gente aqui também. Porque assim, eu vejo muitas pessoas que falam assim, ó... eu não sei o que Deus tem comigo. Qual será que é o meu propósito? Para que será que eu fui chamada? Como que a gente sabe? Sabe, assim, se Deus me chamou para evangelismo, para pregar a palavra, para cantar, não sei. Você vai descobrir a sua vocação. Podemos chamar de vocação também. Vocação. Porque o propósito é algo que você faz. Aí, para me descobrir, eu vou ter que orar por revelação e pedir a Deus para revelar. Então é diferente? Propósito e vocação? Explica para quem tá em casa qual que é a diferença de vocação e... Porque o propósito você faz. Eu vou fazer um propósito, fazer uma campanha de 7 dias. Você fez um propósito. Isso é um propósito. Agora, se descobrir qual é a sua chamada ministerial, a sua vocação, se Deus te chamou para ser evangelista, o pastor, né? Aí você vai ter que orar a Deus, buscar o Senhor e ver onde você desenvolve melhor. O próprio Espírito Santo vai te encaminhar. Se você é do Ministério do Louvor, Deus vai te levar para o Ministério do Louvor. É bom você observar também os talentos que você já tem, né? Mas enquanto eu estou ali orando, eu posso ir passando ali pelas áreas da igreja. Você vai ver aonde você se adere melhor, né? E o pastor que está sobre a direção, ele vai enxergar isso em você. Não é uma receita de bolo pronta. Não. Você já buscar descobriu? Deus mesmo. Muito pessoal. E o próprio Deus, você vai sentindo também, né? Eu gosto muito de pastorear e gosto de evangelizar. Então, a minha chamada é essa mesmo. Tamiri, você já descobriu o seu chamado? Olha eu aqui. E você, já descobriu qual é o seu chamado? O nosso chamado é comunicar, comunicação, comunicar a palavra de Deus, o reino de Deus. Pastor, o nosso bate-papo tá muito bom, mas agora nós vamos ao momento do nosso programa que o senhor vai ter que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Então, este é o momento do Solta o Verbo. É o seguinte, pastor, o senhor vai olhar para esta câmera e o senhor vai deixar uma mensagem para o pessoal de casa. Então, é o seu momento, o senhor pode ficar à vontade e solta o verbo. Bom, a minha palavra hoje para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso prova que o amor de Deus por você é muito grande. Então, você não tem motivo de estar do outro lado dizendo que acabou, que você não tem mais jeito, pensando em tirar a tua própria vida, desanimado, abatido, frustrado, pensando em entregar a tua vida para ficar debaixo de calmante, terapias, enfim, que você possa entregar a tua vida para Cristo. Cristo tem a solução para todos os teus problemas e Ele te ama. Então, levanta a cabeça, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vai te ajudar a você vencer todas as guerras, todas as batalhas nesta vida e vai te dar vida e vida com abundância. Essa é a minha palavra, que Deus abençoe. Amém, pastor. Que Deus abençoe. Nós queremos te agradecer a sua vinda aqui no Decrentes. Olha, uma experiência riquíssima, meu Deus do céu. Nossa, demais. Hoje eu aprendi uma forma certa de evangelizar. Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve ter feito anotações, o que fazer, o que não fazer. Foi muito enriquecedor. Com certeza quem tá em casa já entendeu se é pra ir ou não é pra ir pra rua evangelizar. Eles vão pensar 2 vezes antes de ir, né? É bom pensar. Eu já tô pensando aqui, Senhor. Pastor, você tem redes sociais? Quer deixar a sua rede social pro pessoal te acompanhar? Judásio no Instagram, Judásio Alves, Facebook, Judásio Alves também. A sua igreja também tem? Tem. Rede social? Qual que é a sua igreja? IPDA Itaquaquecetuba. IPDA Itaquaquecetuba. Então já segue lá.
É isso, Tamires. Chegamos ao fim dessa entrevista. Pastor, foi muito bom. Muito obrigada. E Eu nós que agradeço. esperamos que o senhor volte aqui novamente no Decrentes. Contando Então- mais e mais histórias sobre as aventuras dele no evangelismo. Meu Deus do céu. Jesus. Pastor Judásio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus te abençoe. E Pamela, Nós vamos para um rápido intervalo. E você não sai daí porque nós já voltamos.